Olá, meu nome é Guilherme, esse é o canal Rixunt Unicornes. Essa é a nossa terceira aula sobre tabelas de verdade, mas é a primeira parte de uma lição mais aprofundada em tabelas de verdade. Então, nós vamos começar com o básico, certo? Que é a questão, o que são tabelas de verdade? Porque por uma questão de tempo, em uma aula de introdução à lógica, por uma limitação de tempo, geralmente é ensinado como operar com as tabelas de verdade, mas as conexões com a filosofia propriamente dita e a intuição do que elas significam, às vezes se perdem nessa pressa de ensinar as operações com elas, que na verdade são bastante complexas. É completamente normal ficar com pouco tempo para se aprofundar nas questões filosóficas delas, quando você precisa de fato ensinar como elas funcionam, como você as escreve, certo? Obviamente, como o nome indica, elas são tabelas, mas elas são tabelas construídas de uma maneira cuidadosa que eu vou explicar abaixo, certo? Para que elas servem? Essa é a questão importante. Elas informam em que situações uma ideia, certo, que na lógica de primeira ordem formal que nós estamos trabalhando aqui vai ser uma fórmula, certo? Ou então nós vamos ver na próxima aula que nós também podemos provar argumentos, proposições. Mas, essencialmente, nós queremos saber quando uma ideia, fórmula, um argumento, uma proposição é verdadeiro ou falso, baseando-se nas ideias atômicas, certo? Nas premissas, digamos assim. Isso é mais no caso de argumentos. Quando você vai trabalhar com uma fórmula, isso é baseado nos valores de verdade das variáveis que aparecem nessa fórmula. E nós vamos ver como isso é importante no que vem a seguir. Talvez o mais importante nós podemos muitas vezes intuir quando uma ideia, quando uma fórmula é verdadeira ou falsa, olhando para a estrutura geral dela. Então, ela é uma disjunção, a primeira parte é sempre verdadeira, então a disjunção como um todo vai ser sempre verdadeira, certo? E isso é possível às vezes, mas uma tabela de verdade é uma maneira sistemática de fazer isso. Você sempre vai encontrar todas as situações possíveis, mesmo que às vezes isso seja bastante demorado, se escrever todas as possíveis situações das variáveis. Essa variável é verdadeira, aquela é falsa, aquela outra é falsa, mas essa é verdadeira. E em cada uma dessas situações, se a fórmula é verdadeira ou falsa. Bem, o primeiro passo para uma tabela de verdade é algo que nós abordamos em uma lição anterior, que é a questão de árvores de formação, certo? Que é desmembrar uma fórmula nos seus constituintes elementares, nas suas variáveis. E em cada passo ver que conectivo foi usado, certo? Então vamos começar por um conectivo simples aqui, certo? Por uma fórmula simples aqui, P ou não P, certo? O não P, ele forma uma ideia dessa maneira. Então o que nós vamos ter nós estamos fazendo a disjunção de duas ideias, P ou não P, e o não P pode ser quebrado, certo? Dessa maneira, onde nós estamos removendo a negação que estava aqui para obter a variável. Note que, e isso vai ser importante no que se segue,
nós só temos uma variável nessa fórmula, que é P. Ela ocorre duas vezes, mas é a mesma variável, certo? Aqui nós temos uma fórmula substancialmente mais complexa. Ela é uma conjunção, então nós vamos quebrá-la na primeira coisa que está sendo considerada nessa conjunção, pensando na conjunção como um e, nós temos que é essa ideia e essa ideia simultaneamente. Então, aqui nós vamos ter o P implica que, certo? Aqui nós temos, deste lado, nós temos uma conjunção bastante semelhante ao que nós vimos acima com uma disjunção. Isso vai ser quebrado em P e não que, e o não que é facilmente reduzido a que ao nós removermos a negação. E aqui deste lado é mais simples, é simplesmente um P e um Q conectados por uma implicação. Note que esta fórmula possui duas variáveis, P e Q. Cada uma delas aparece duas vezes, mas não deixam de ser apenas duas variáveis, P e Q. Finalmente, essa fórmula aqui, ela também é bastante simples, os parênteses facilitam bastante em ver que ela é uma grande disjunção, certo? De P e Q e R, que por sua vez é desmembrada em Q e R. Note que aqui nós temos três variáveis, cada uma ocorrendo uma vez. P, Q e R, certo? Isso de contar as variáveis vai ser importante na hora de trabalhar com tabelas de verdade. Nós vamos ver agora o porquê disso. E nós vamos usar essas três fórmulas que eu mostrei aqui ao longo do resto da aula, para sermos homogêneos no nosso tratamento das tabelas de verdade, certo? Então, nós vimos as árvores de formação dessas três fórmulas e nós vimos que a primeira tem uma variável, a segunda tem duas variáveis e a terceira tem três variáveis. Essa é a grande segunda etapa de construção de uma tabela de verdade, que é a questão de contar as variáveis e contar quantas situações existem de verdade com essas variáveis, que é o que nós vamos fazer agora, certo? Que isso é o lado esquerdo de uma tabela de verdade, certo? Aqui nós estamos no caso de uma variável, a variável é P, e eu desenhei o lado esquerdo de uma tabela. Nós não vamos pensar agora no lado direito. Isso nós vamos deixar um pouco mais para frente. Então, a questão é sermos exaustivos. Uma variável P. Quantas situações de verdadeiro ou falso nós podemos montar com apenas uma variável? A verdade é que nesse caso não tem muito o que ser feito. Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. São essas as duas possibilidades, certo? Agora, com duas variáveis, no caso P e Q, a coisa se complica um pouco. Eu vou mostrar como eu gosto de fazer isso, mas desde que você escreva todas as situações possíveis, está correto. Eu corrigindo um exercício em que você troca a ordem das linhas, mas todas as linhas necessárias estão presentes, eu considero isso correto. Eu vou mostrar apenas uma maneira que eu acredito ser fácil de lembrar, fácil de intuir, de como escrever todas as combinações possíveis. Nós fazemos isso começando pela variável mais à direita. Então, nós fazemos verdadeiro e... só um instante, problemas técnicos.
falso, certo? Quando nós combinamos um verdadeiro e um falso, a variável que vem a seguir, ela recebe duas vezes o mesmo valor. Verdadeiro, verdadeiro. Então, nós procedemos novamente. Eu estou com a cor correta. Então, verdadeiro e falso. E aqui, novamente, nós vamos repetir uma variável duas vezes. Como o verdadeiro veio antes, então agora nós temos o falso. E essas são todas as situações possíveis. As duas variáveis são verdadeiras, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a primeira é falsa enquanto a segunda é verdadeira, e as duas são ambas falsas. São todas as situações possíveis. Nós vamos aplicar o mesmo raciocínio agora com três variáveis, P, Q e R. E agora, como vocês podem imaginar, a situação vai se complicar um tanto. Então, nós vamos começar novamente, como eu disse, pela coluna da direita, pela variável mais à direita, nós vamos escrever verdadeiro e falso. E quando nós escrevemos isso, a variável imediatamente à esquerda ganha duas vezes o mesmo valor, certo? Então, nesse caso, verdadeiro, verdadeiro. Aí eu estou com a cor correta aqui, então nós vamos de novo, verdadeiro e falso, e em seguida, falso, falso. Agora, nós completamos aqui o esquema verdadeiro, falso, que aparece aqui, mas só com um verdadeiro e um falso. Aqui aparece dois verdadeiros e dois falsos. E nós podemos, então, repetir uma variável na coluna imediatamente à esquerda, que nesse caso é a primeira coluna. Então, aqui nós vamos fazer verdadeiro, 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 verdadeiro. Certo? No entanto, nós não terminamos. A primeira coluna só tem verdadeiros nesse caso. Então, nós retornamos à última coluna, certo? Estou com a cor correta aqui. Verdadeiro e falso. Nós completamos o esquema verdadeiro e falso. Então, na coluna anterior, nós fazemos uma variável repetida, verdadeiro, verdadeiro. Aí nós podemos verdadeiro aqui na última coluna e falso. Então, nós temos o esquema verdadeiro e falso, nós podemos repetir a variável, já que antes nós tínhamos tido verdadeiro, agora nós temos falso. E como novamente nós temos o esquema verdadeiro e falso, nós podemos ir para a coluna anterior. E nesse caso, nós vamos repetir e obter o esquema verdadeiro e falso na primeira coluna, terminando a nossa tabela. Note que a coisa aqui é substancialmente mais difícil de se lembrar, mas eu espero ter explicado esse truque suficientemente bem. Note também que essa subtabela, digamos assim, imita a tabela de duas variáveis. Essa é uma outra maneira que a gente também pode usar para tentar lembrar como proceder. Então, nós temos a subtabela aqui e ela repetida novamente aqui. Agora, nós poderíamos ter mais de três variáveis, certo? Nada impede que nós tenhamos uma fórmula com 4, 5 e por aí em diante variáveis. Geralmente, num exercício, isso vai ser limitado a 3,
4, no máximo 5, porque as tabelas começam a ficar absurdas. Por quê? Porque o número de linhas vai ser 2 elevado ao número de variáveis, e isso cresce de maneira bastante rápida. Quando nós temos uma variável, nós vamos ter 2 elevado a 1, que é igual a 2 linhas. Quando nós temos duas variáveis, nós vamos ter 2 elevado a 2, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4 linhas, como você pode checar acima. Quando nós temos 3, nós vamos ter 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 linhas, que foi exatamente o que nós obtemos, se você parar para contar, aqui, certo? E no caso de 4 variáveis que nós não fizemos, bem, nós teríamos inacreditáveis 2 elevado a 4, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 16 linhas. Com 5 variáveis, nós teríamos 32, com 6 variáveis, 64, com 7 variáveis, 128. Então, realmente, as tabelas de verdade crescem bastante, mas em exercícios nós vamos geralmente nos ater a 2, 3, 4 variáveis, excepcionalmente 5. Eu não me lembro de nunca ter feito um exercício que pedia uma fórmula com 5 variáveis. Mas agora que nós aprendemos a desenhar o lado direito de uma tabela de verdade, que é o lado que eu chamo aqui de lado das variáveis, agora nós podemos colocar as outras fórmulas. Que outras fórmulas? Isso aí que surge novamente a questão das árvores de formação que nós vimos anteriormente, certo? Nós vamos colocar outras fórmulas que aparecem na árvore de formação e, finalmente, nós vamos preencher a tabela de verdade, que é a parte mais importante, certo? Mais difícil também, mas isso completa, certo, o nosso tratamento das tabelas de verdade. Então vamos lá. Vamos começar com a nossa primeira fórmula, P ou não P, certo? Então nós temos uma variável, nós vamos escrever aqui. Note que agora eu já estendi a tabela um pouco para a direita, porque agora nós vamos de fato trabalhar com o que está à direita da tabela. E nós vimos antes verdadeiro e falso, certo? E o que nós vamos colocar aqui à direita? Vamos ver as fórmulas na árvore de formação. Nós temos que colocar todas as fórmulas que aparecem na árvore de formação. P aparece 2 vezes, é uma variável, já aparece à esquerda. Não P. E, finalmente, a fórmula toda. P ou não P. Certo? Agora, como nós vamos completar aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos olhar para as tabelas dos conectivos em questão. Então, por exemplo, não P. Nós queremos saber o valor de verdade de não P quando nós só sabemos o valor de verdade de P. Para isso, nós olhamos a tabela de verdade. Nesse caso aqui, primeiramente, nós vamos ter que A é P, certo? Então, quando P é verdadeiro, quando A é verdadeiro, a negação é falsa. Então, nós vamos ter uma negação falsa. Agora, quando P é falso, ou seja, quando A é falso, a negação vai ser verdadeira. Bastante intuitivo até aqui, certo? Em provas, eu tenho a preferência de dar essas tabelas de verdade básicas para quem está fazendo a prova, para realmente eliminar qualquer suspeita de que trabalhar com as tabelas de verdade seja uma questão de decorar. Não é uma questão de decorar, é uma questão de aplicar certos conceitos básicos.
Agora, se você for fazer uma prova que não conta com essas tabelas básicas, nós mostramos em aulas anteriores como fazer para intuir como essas tabelas se parecem, certo? Agora, vamos para a parte um pouco mais difícil. P ou não P, certo? Nós vamos usar a tabela do OU. Só que dessa vez, nós temos aqui que o A vai ser o P e o B vai ser o não P, certo? Intuitivamente. Nós temos uma disjunção aqui, o P na frente, o não P depois, o A na frente da disjunção, o B depois. É exatamente isso que nós precisamos. Então vamos ver. Se P é verdadeiro e não P é falso, isso seria A é verdadeiro e B é falso, o que vai dar verdadeiro, certo? Agora, se P é falso e não P é verdadeiro, nós temos a situação em que A é falso, B é verdadeiro e novamente nós temos verdadeiro. O que a tabela então está nos dizendo? Está nos dizendo que a fórmula P ou não P é verdadeira, independentemente de se P é verdadeiro ou se P é falso. Ela é sempre verdadeira. Isso tem um nome. Essa fórmula é chamada uma tautologia, certo? Tautologias são importantes no estudo de argumentos, no estudo de lógica em geral, lógica modal em particular, mas aqui nesse caso nós sabemos que uma fórmula é uma tautologia quando a coluna dele é feita completamente de verdadeiros, que é esse caso aqui, certo? Vamos então para o caso da nossa segunda fórmula, que é um pouco mais complexo. Na verdade, acho que essa é a tabela mais complexa que nós vamos fazer hoje. Nós vemos que a fórmula tem duas variáveis, P e Q. Se eu me lembro bem, nós precisamos de bastante espaço, porque tem várias fórmulas na tabela de verdade, na árvore de formação, perdão. E aí nós vamos ter verdadeiro, 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 verdadeiro e falso, 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 falso. Perfeito. Agora nós precisamos preencher fórmulas. Então, quais são as fórmulas que ocorrem na árvore de formação? A minha sugestão é, porque de fato, se você não fizer assim, às vezes não será possível fazer a tabela de verdade, é começar por baixo. De fato, nós começamos pelas variáveis que são a ponta inferior da árvore de formação. Depois nós temos um não que aqui. Indo mais para cima, nós temos um P e não que. Nós temos um P implica que. P implica que. E nós temos a fórmula completa. Completando assim todas as fórmulas que surgem na árvore de formação. Certo? O espaço aqui é um pouco apertado, mas eu acredito que nós conseguiríamos trabalhar. Certo? Então, nós começamos por quê? Por não que. Nós vamos olhar a tabela da negação novamente. Quando o que é verdadeiro, não que vai ser falso. Então, um falso aqui e um falso aqui. Agora, quando que for falso, não que vai ser verdadeiro. Então, nós temos verdadeiro e verdadeiro. P
e não que vai usar a tabela da conjunção, mais o A vai ser o P e o B vai ser o não que aparece aqui. Então, vamos lá. Quando P é verdadeiro e não que é falso, verdadeiro, falso, nós temos falso. Então, falso. Quando P é verdadeiro e não que é verdadeiro, 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 nós temos verdadeiro. Quando P é falso e não que é falso, olhando aqui, o caso falso, falso, dá uma conjunção falsa. Então, vamos escrever aqui falso. E, finalmente, quando P é falso e não que é verdadeiro, nós temos falso verdadeiro vai ser falso. Certo? Agora, P implica que, essa é uma tabela que nós já vimos muitas vezes. Vai ser, de fato, copiar essa tabela daqui. Então, nós vamos ter um falso aqui na segunda linha e, em seguida, uma série de verdadeiros. Certo? E note que a implicação somente é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, e é exatamente o que nós temos aqui. O antecedente P é verdadeiro e o consequente Q é falso. Finalmente, nós podemos fazer a conjunção dessa fórmula, que está aqui, que vai ser o nosso A para a conjunção, e o P implica que está aqui, que vai ser o B para a conjunção. Então, quando nós temos falso verdadeiro, nós vamos ter falso. Então, falso. Quando nós temos verdadeiro e falso, nós vamos ter falso. E nesses dois últimos casos, em que nós temos falso verdadeiro, olhando aqui, falso verdadeiro é falso. Então, falso e falso. O que isso está dizendo? Que essa fórmula que nós tomamos, o valor dela não depende dos valores. Não depende, não é a maneira certa de dizer. Como nós vimos, ela depende. Mas assim, independentemente do caso em que nós estamos, ela vai ser falsa. Se P e Q são ambos verdadeiros, ela vai ser falsa. Se P é falso, mas Q é verdadeiro, ela ainda assim vai ser falsa. E assim em diante para todos os casos. Uma fórmula que é sempre falsa, ela recebe um nome de uma contradição, certo? O que é bastante intuitivo, certo? Elas têm um papel dual ao das tautologias, perdão, havia me fugido o nome. Agora, eu só queria fazer um breve comentário que eu discuti anteriormente a questão da dificuldade de intuir quando a implicação vai ser verdadeira ou falsa, que é um pouco contraintuitivo às vezes. E eu ofereço aqui uma maneira de ver, certo? Nós vamos comparar P implica que e não P ou que, certo? Olhando para a árvore de formação dessa fórmula, nós temos que as variáveis são P e Q, que eu já escrevi aqui. Nós temos um não P, que eu vou escrever aqui. E nós temos um não P ou Q. De fato, eu acho que é mais simples se eu escrever a tabela novamente. Vamos lá. P, Q, nós temos não P e não P ou Q, certo? São todas as fórmulas que ocorrem na árvore de formação. E então, nós temos
falso, 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 falso e verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, não P, certo? Nós só precisamos olhar a tabelinha da negação. Quando P é verdadeiro, não P é falso. Então, eu tenho falso, falso. E quando P é falso, não P é verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro. Então, nós fazemos a disjunção, a tabelinha está aqui, de não P e Q, certo? Então, quando nós temos falso, verdadeiro, olhando aqui, falso, verdadeiro, vai dar verdadeiro. Quando nós temos verdadeiro, verdadeiro, na verdade, nessa ordem, verdadeiro, 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 vai ser verdadeiro. E quando nós temos verdadeiro, falso, vai ser verdadeiro. E eu deixei de propósito uma linha em branca. Quando nós temos falso, falso, nós vamos obter falso. E se você prestar atenção, nós obtemos que as tabelas de verdade são exatamente as mesmas. Note que, nesse caso, a ordem das linhas é importante. Se você usou uma ordem diferente, você precisa comparar as linhas corretamente. É só que eu usei a mesma ordem nessas duas tabelas, então eu não preciso reorganizá-las na hora de comparar as duas tabelas. E eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro. Isso significa que as duas fórmulas P implica Q e não P ou Q codificam a mesma ideia, de certa maneira. Elas são verdadeiras ou falsas exatamente nos mesmos casos. Isso nós chamamos de equivalência entre as fórmulas. E se você estiver tendo problema em lembrar a tabela de verdade de P implica Q, uma alternativa é então pensá-la como a tabela de verdade de não P ou Q, certo? Finalmente, nós vamos para o nosso exemplo mais extenso no número de linhas, não necessariamente no número de colunas, certo? Então, eu tenho 3 variáveis, P, Q e R. Nós vamos precisar de bastante espaço aqui. Olhando a tabela, a árvore de formação, nós temos Q e R. E então, a fórmula toda, P ou Q e R. Vou estender um pouco aqui. Então, isso vai ser um pouco chato de escrever, mas lembrando o que nós fizemos antes, verdadeiro, 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 verdadeiro. A maneira correta é usar o procedimento que eu mostrei antes, mas eu estou tentando aqui ser um pouco mais eficaz, porque a aula já está sendo um pouco extensa. Então, falso, falso, falso. Eu vou ter que abaixar um pouco, mas acho que isso não é um problema. Falso, 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 falso. Isso não ficou muito bom. Essa sim está melhor. E nós temos assim muitas linhas de verdade dessa tabela, muitas das linhas dessa tabela de verdade. E agora nós podemos começar a aplicar. Acho que eu preciso subir. Sim, assim. Nós podemos começar
a, de fato, preenchê-la. Então, nós temos Q ou R, certo? Quando os dois são verdadeiros, a conjunção é verdadeira, certo? Quando um dos dois, pelo menos, é falso, a conjunção é falsa. Então, nós vamos ter falso, falso, falso. Agora, aqui novamente nós temos os dois verdadeiros. E olhando, quando os dois são verdadeiros, a conjunção é verdadeira. Então, verdadeiro. E, novamente, nesses três últimos casos, pelo menos um é falso, e isso significa que nós podemos escrever falso, falso, falso. Agora nós temos a disjunção de P, vai ser o nosso A, e Q e R, que vai ser o nosso B, certo? Agora, verdadeiro, verdadeiro. Só que verdadeiro e verdadeiro, nós vemos aqui na primeira linha da tabelinha de referência, vai ser verdadeiro. Verdadeiro, falso. Na segunda linha, verdadeiro. Verdadeiro, falso de novo, nós já vimos que é verdadeiro. Verdadeiro, falso, nós sabemos que vai ser verdadeiro. Agora, falso e verdadeiro. Isso vai ser a terceira linha da nossa tabelinha, que continua sendo verdadeira. E aqui nós temos, de fato nós temos três linhas em que ambos são falsos. E isso é a quarta linha da tabela de verdade, onde nós vamos ter, então, falso. Nós vamos ter três falsos em sequência. Ficou um pouco apertado, mas acho que é possível ver sem grandes problemas. Isso está dizendo que é o seguinte: quando P, Q e R são, por exemplo, respectivamente, verdadeiro, falso e verdadeiro, então a fórmula que nós estamos estudando ela é verdadeira. Mas, por exemplo, quando eles são respectivamente falso, falso e verdadeiro, a fórmula estudada é falsa. Isso significa que o valor de verdade dessa fórmula varia dependendo da situação. Que, na verdade, é a maior parte dos casos que nós vamos estudar, o valor varia. Tautologias e contradições são casos muito especiais. O caso onde o valor de verdade varia é conhecido como o de contingência, porque o valor é contingente no valor de verdade das variáveis. A aula foi um pouquinho mais extensa hoje do que eu tinha planejado, mas é um material bastante importante, a parte de tabelas de verdade. Na próxima aula eu gostaria de fazer alguns exercícios nisso, discutir talvez um pouco da filosofia, certo? Das tabelas de verdade, o que elas implicam na hora de avaliar a verdade ou falsidade de uma proposição ou de um argumento, e nós também investigaremos as tabelas de verdade para argumentos que são ligeiramente mais difíceis, mas bastante semelhantes ao que nós temos até agora. Muito obrigado e até a próxima.